A invasão da Rússia à Ucrânia, iniciada no dia 24 de fevereiro, estava prevista para durar poucos dias ou algumas semanas no máximo, como acreditavam os militares russos. Diante das gigantescas diferenças entre os países, seja em relação ao tamanho das tropas ou ao poderio bélico de cada nação, para citar apenas dois quesitos, muitos analistas internacionais também previam o conflito se encerrando rapidamente com a tomada do território ucraniano. Porém, o país liderado pelo presidente Volodymyr Zelensky, que foi ator e comediante antes de assumir o cargo em 2019, resiste às investidas russas por cerca de 5 meses, mesmo com todas as desvantagens conhecidas. Essa resistência tem ajudado a quebrar diversos mitos sobre o poderio do exército invasor, expondo uma série de falhas em várias frentes. E além de se defender, as tropas ucranianas agora começaram a contra-atacar e a causar estragos nas bases russas espalhadas pelas cidades do país, contando com o auxílio de poderosas armas enviadas pelo Ocidente, especialmente por parceiros como os Estados Unidos e o Reino Unido. Notícias vindas da guerra dão conta de que algumas delas são usadas desde o início de julho, semeando o terror entre as forças de ocupação. Os equipamentos em questão são os sistemas de lançamento de mísseis HIMARS, disponibilizado pelo governo americano, e M270 MLRS, fornecido pelos militares britânicos e que ainda vai começar a ser utilizado. Como eles funcionam? Quais vantagens oferecem? Por qual motivo preocupam os invasores? Esses armamentos que estão causando problemas para a Rússia na Ucrânia são o tema do Tech Docs de hoje. Olá a todos, eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre os avançados lançadores de mísseis que a Ucrânia começou a usar recentemente na guerra contra a Rússia. Eles estão proporcionando vantagem às tropas comandadas por Zelensky, ao mesmo tempo em que levam pânico aos inimigos, segundo os relatos de quem cobre o conflito. Antes de falar sobre os dois sistemas recém-chegados ao país invadido, vale lembrar que o governo ucraniano solicitou ajuda aos parceiros ocidentais desde o início do conflito no leste europeu, pedindo principalmente armas com maior poder destrutivo, incluindo sistemas de mísseis guiados de longo alcance e maior precisão. Porém, as tecnologias mais avançadas só foram enviadas apenas nas últimas semanas, meses após o início da invasão. Uma delas é o equipamento chamado High Mobility Artillery Rocket System, ou simplesmente HIMARS, que em tradução livre significa algo como Sistema de Artilharia de Foguetes de Alta Mobilidade. A sua montagem é similar à de outros lançadores convencionais, devendo ser feita na carroceria de um caminhão militar especial. Mas ao contrário das outras armas que vinham sendo usadas pelas tropas locais de alcance bastante limitado, o HIMARS se destaca pela alta capacidade de atingir alvos localizados a uma distância entre 70 e 80 km da zona de disparo. Além disso, os mísseis são guiados por sistemas de GPS, aumentando consideravelmente a sua precisão, acertando exatamente a mira definida com antecedência. Autoridades de defesa informaram ao canal CNN que o mecanismo de orientação dos mísseis tem precisão de 2 a 3 metros, diminuindo bastante a possibilidade de erros, mesmo que o alvo esteja a dezenas de quilômetros de distância. Com isso, é possível reduzir a chance de atingir civis em instalações como escolas, hospitais e shoppings, ao mesmo tempo em que se economiza a munição. Em geral, cada caminhão recebe uma bateria com 6 mísseis de longo alcance. Logo após os disparos, que chegam a lembrar o lançamento de um foguete rumo ao espaço por causa da potência do equipamento, o veículo operado por uma pequena quantidade de soldados pode se deslocar rapidamente para outro ponto, uma vantagem importante para os ucranianos, evitando os contra-ataques russos. Os HIMARS usados pela Ucrânia têm como alvo, prioritariamente, os armazéns montados pelos militares russos no país invadido. Nesses locais são guardadas armas reservas, munições, combustível e equipamentos essenciais para uso na guerra, ou seja, a destruição deles pode deixar as tropas invasoras totalmente indefesas nas proximidades, sem conseguir repor o material utilizado nos combates. Grandes explosões ocasionadas por foguetes lançados a partir da tecnologia americana têm sido noticiadas pela imprensa internacional desde o início de julho, atingindo depósitos russos instalados em áreas ocupadas de cidades
como Donetsk, Zaporizhia, Luhansk e Kherson, entre outras. Pelo menos 20 armazéns já teriam sido destruídos, acabando com estoques de armas, lubrificantes e combustíveis. Conhecidos nos Estados Unidos como Fire and Forget ou Dispare e Esqueça em tradução livre, expressão que se refere à precisão e ao seu alto poder de destruição, os mísseis guiados por GPS também são utilizados para destruir outros tipos de alvos da logística russa na Ucrânia. Postos de comando, instalações de comunicação, sistemas de defesa antimísseis e aeródromos são alguns deles, gerando muitos prejuízos para Moscou. No momento, estima-se que há 8 equipamentos do tipo sob a posse do exército da Ucrânia, todos eles enviados pela administração de Joe Biden, que prometeu a chegada de pelo menos mais 4 unidades em breve. As autoridades locais têm comemorado a ajuda, mas querem uma quantidade ainda maior na tentativa de recuperar os territórios tomados pelos russos durante a invasão. E se os modelos em uso atualmente já são capazes de causar grandes perdas, a situação pode piorar para os russos. É que os americanos possuem sistemas HIMARS com alcance ainda maior do que os utilizados agora no território ucraniano, podendo atingir alvos localizados até 300 km de distância, por exemplo. No entanto, as versões mais avançadas não foram enviadas para lá, e o motivo é simples. Com lançadores ainda mais potentes, os militares da Ucrânia teriam a capacidade de atingir alvos até mesmo fora do país, como no território russo. Se isso acontecesse, a possibilidade de uma guerra de proporções globais entre duas das maiores potências nucleares do planeta seria grande, pois Putin certamente não deixaria um ataque desse tipo sem resposta, direcionada aos fornecedores do armamento. Além dos foguetes HIMARS, as tropas ucranianas já contam com reforço de algumas unidades do M270 MLRS, como também é conhecido o Multiple Launch Rocket System, ou Sistema de Lançamento de Foguetes Múltiplos. Trata-se de um veículo blindado que carrega um poderoso lançador de mísseis de longa distância e altíssima precisão guiados por GPS. Embora seja apresentado como uma tecnologia de ponta, o equipamento foi desenvolvido na década de 80 pelo Exército dos Estados Unidos, passando a ser adotado por vários países que integram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Ele tem funcionamento muito parecido com o do HIMARS, contando com mísseis de longo alcance e extremamente precisos, e é apontado por alguns militares como ainda mais poderoso. O alcance do foguete lançado pelo M270 depende do tipo de munição utilizada. Segundo a imprensa do Reino Unido, os modelos enviados pelo governo de Sua Majestade para os militares ucranianos estão equipados com mísseis M31A1, que tem uma carga explosiva de 90 kg e alcance aproximado de 80 km. Para que possamos ter uma ideia do seu poderio e de como ele pode causar ainda mais problemas para as bases russas, atuando em conjunto com o HIMARS, vale relembrar uma situação em que a tecnologia entrou em ação na década de 90. O sistema foi uma das armas utilizadas pelas tropas americanas durante a Guerra do Golfo, entre 90 e 91, na primeira invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Na ocasião, 3 lançadores M270 dispararam mais de 280 foguetes contra 24 alvos diferentes, tudo isso em apenas 5 minutos, ação que demoraria mais de 1 hora se fosse realizada por um batalhão de artilharia. Aparentemente, as unidades que chegaram à Ucrânia ainda não começaram a ser utilizadas pelas tropas do país, pois elas precisam passar por treinamento fornecido pelos britânicos antes de começar a operar o sistema, que pode ter efeitos devastadores para a invasão russa. Enquanto os ucranianos comemoram a chegada das novas armas de precisão e de longo alcance, a Rússia não tem recebido bem toda essa ajuda fornecida pelos aliados ocidentais ao país vizinho, que está lhe causando grandes perdas, como era de se esperar. Sobre isso, Kremlin já notificou os países membros da OTAN, alertando que eles estão brincando com o fogo ao enviar armas para a Ucrânia. Na tentativa de melhorar sua imagem junto à população local, o governo de Moscou também chegou a anunciar que destruiu alguns HIMARS ucranianos, mas a notícia foi desmentida por Kiev e pela imprensa internacional. Por outro lado, há relatos de ataques mortais direcionados a áreas civis na Ucrânia, como resposta ao uso dos lançadores. Chegando ao final do vídeo sobre as poderosas armas utilizadas pelos militares ucranianos, gostaríamos de agradecer por acompanhar mais este conteúdo produzido pelo Tecmundo. Também queremos pedir a você que deixe sua curtida aqui, compartilhe o vídeo e comente sobre o assunto. Aproveite também para dar sugestões para futuras produções e se inscreva no nosso canal no YouTube.
Eu fico por aqui, meu nome é Felipe Paião e você pode me encontrar no Twitter, pela @FelipePaião. Espero você na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.